Olá, meu nome é Bibiana Freitas, sou graduanda de Medicina Veterinária e no vídeo de hoje eu vou falar sobre imunocromatografia, como são realizados os testes e quando podem ser aplicados. A imunocromatografia é um dos testes mais utilizados em laboratório de análises clínicas e provavelmente você já foi beneficiado por algum teste imunocromatográfico. O ensaio imunocromatográfico, teste de fluxo lateral ou teste rápido, foi criado em 1956 por Singer e Plotz e é baseado em um dispositivo simples com o objetivo de detectar a presença de um componente-alvo, combinando reações imunoquímicas e os princípios da cromatografia, a técnica de separação de componentes de uma amostra, como vimos no vídeo de SDS. Os ensaios imunocromatográficos têm como característica serem rápidos, econômicos, qualitativos, de fácil interpretação e podem ter sensibilidade e especificidades semelhantes a testes como ELISA, quando bem desenhados. Ensaios de imunocromatografia podem ser utilizados para detectar a presença de um antígeno específico ou de anticorpos em uma amostra de interesse. Para detectar a presença de anticorpos na amostra, inicialmente o antígeno específico será adsorvido a uma membrana de nitrocelulose e posteriormente a amostra será avaliada. Nesse caso, o antígeno captura o anticorpo da amostra, e este é classificado como indireto. Já no caso do interesse em detectar o antígeno na amostra, primeiro o anticorpo específico é que será inserido na membrana, e posteriormente, então, a amostra. Aqui, o anticorpo é que captura o antígeno presente na amostra, sendo então classificado como teste direto, por detectar diretamente o agente. Os métodos imunológicos desses testes empregam partículas coradas, como ouro coloidal ou prata coloidal, como revelador da interação antígeno-anticorpo. O princípio da técnica é a reação da imunoprecipitação. Depois da reação no antígeno-anticorpo, esse complexo pode precipitar na região de teste e deve precipitar na região de controle. O acúmulo desses imunocomplexos marcados com moléculas de ouro coloidal, por exemplo, torna possível a detecção de cor nas regiões específicas de controle e de teste. Essas moléculas de ouro são tão pequenas que, em solução, elas não são visualizadas individualmente. Para a construção do teste, são necessários o filtro de aplicação da amostra. Ele pode ser feito de celulose, fibra de vidro ou malha de algodão, e é o lugar onde a amostra é aplicada. A função dele é transportar a amostra para outros componentes de maneira uniforme, contínua e homogênea. O suporte do conjugado é o local onde as moléculas de reconhecimento, marcadas com ouro, estão depositadas. O material do suporte do conjugado deve liberar imediatamente o conjugado marcado, um antígeno ou um anticorpo, ao entrar em contato com a amostra em movimento. O preparo incorreto do conjugado marcado pode afetar a sensibilidade do ensaio. A membrana de nitrocelulose tem como característica a capilaridade. A capilaridade é crítica para determinar a sensibilidade desse teste. As linhas de controle são traçadas sobre esse pedaço de membrana. Uma membrana ideal deve fornecer suporte e boa ligação para capturar os anticorpos ou os antígenos. E antes da montagem final, a membrana passa pelo processo de deposição nas linhas teste e controle, através de dispensadores ou aplicadores quantitativos. Essas proteínas formam a linha de controle, que vai estar sempre visível, indicando que o teste está dentro dos padrões. O filtro de adsorção é posicionado na extremidade da membrana e tem como finalidade puxar todo o fluido adicionado no teste, assegurando que não ocorra o contrafluxo do material, e aí evita falsos positivos. De uma forma geral, a execução do teste imunocromatográfico ocorre nas seguintes etapas. Primeiro, a amostra é aplicada no filtro de aplicação. Em seguida, se adiciona poucas gotas de uma solução diluente, tamponada com pH próximo ao da amostra biológica, para evitar a desnaturação e precipitação dos componentes solúveis da amostra. As amostras podem ser sangue, urina, saliva ou leite, assim como qualquer outro fluido ou secreção corporal. Com a aplicação da amostra e da solução tamponada, as moléculas detectoras conjugadas são solubilizadas, permitindo a sua ligação à molécula-alvo, que é o antígeno ou anticorpo, caso ela esteja presente na amostra. A ação capilar puxa a amostra do filtro de aplicação para a membrana. A mistura de amostra, solução tamponada e molécula detectora continua se movendo pela membrana, até atingir a região onde está imobilizada a molécula de captura do complexo. Um segundo anticorpo ou antígeno imobilizado, como uma linha fina na membrana de nitrocelulose, irá capturar o complexo antígeno-anticorpo, se a amostra for positiva para a molécula-alvo, na posição de teste. A molécula-alvo também é denominada analito. Um outro anticorpo é fixado na posição de controle,
e ele tem a função de capturar a molécula detectora que não precipitou na posição de teste. Para que o teste seja válido, sempre tem que haver coloração na posição de controle do teste rápido. Por último, o excesso de amostra não capturada do teste vai para o filtro de adsorção. Existem diferentes formatos de testes imunocromatográficos disponíveis no mercado. Eles são determinados de acordo com a finalidade da pesquisa. Os mais comumente usados são o sanduíche, indireto e multiplex. No formato sanduíche, o anticorpo é fixado na linha de teste e o anticorpo marcado é aplicado no suporte do conjugado. Após a aplicação da amostra no dispositivo, a molécula a ser detectada, ou analito, migra para a região do suporte do conjugado, onde o analito é capturado pelo anticorpo marcado, o que resulta na formação do complexo antígeno-anticorpo. Neste caso, o antígeno é a molécula a ser detectada, ou seja, o analito. Ainda por meio de capilaridade, a solução se difunde pela membrana, e quando alcança a linha de teste, o alvo, se estiver presente na amostra, é capturado pelos anticorpos que estão fixados na linha. O excesso de solução continua migrando pela membrana de nitrocelulose até a linha de controle, onde é capturado pelos anticorpos fixados nessa linha. Para esse formato, a intensidade do sinal é diretamente proporcional à presença de analito na amostra, e a ausência de coloração na linha de teste indica a ausência do analito procurado. No formato indireto, um conjugado analito-proteína é fixado na linha de teste, e uma mistura de anticorpo marcado e analito de amostra é aplicada na membrana do conjugado. Quanto maior a presença de analito, menor é o sinal gerado. A ausência de analito na amostra gera um sinal máximo, enquanto a presença de sinal em ambas as linhas indica um resultado negativo. O formato multiplex é usado para a detecção de mais de um tipo de analito. O número de linhas de teste é igual ao número de moléculas-alvo a serem analisadas. Ele é aplicado quando se deseja analisar múltiplos analitos simultaneamente, sob o mesmo conjunto de condições. Os ensaios imunocromatográficos apresentam diversas vantagens. São testes fáceis e rápidos de serem realizados, são baratos, acessíveis comercialmente e é necessário apenas um pequeno volume de amostra. Ele tem inúmeras aplicações, como detecção de toxinas, testes de gravidez na detecção do beta-HCG, diagnóstico de infecções parasitárias, como a malária, que usa antígenos específicos para a detecção da malária, produzidos por parasitas da malária no sangue de indivíduos infectados. Também usados para diagnóstico de infecções bacterianas, como Mycoplasma pneumoniae em amostras de soro, antígenos de Helicobacter pylori nas fezes, detecção de antígeno de Streptococcus pneumoniae no líquido cefalorraquidiano ou na urina, também para diagnósticos de infecções virais, como rotavírus, influenza A e B, infecção por hepatite B e hepatite C e detecção de anticorpos HIV1 e HIV2. Bom, é isso, pessoal. Obrigada por acompanharem o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E se tu gostou do nosso conteúdo, dá um like, compartilha. Eu sou Bibiana Freitas e até a próxima!